Todas as vezes que meu pai viajava, minha mãe colocava o amante dela dentro de casa. O amante dela morava numa cidade vizinha, próxima da nossa cidade. E eu tinha 7 anos nessa época. Minha mãe pensava que com 7 anos eu não entendia nada, mas eu entendia tudo. Isso se repetiu por um tempo, foi por mais ou menos um ano. Me deixava muito magoada. Eu não entendia muito bem o que acontecia, mas eu sabia que aquilo era errado. Quando chegou em um ano desses acontecimentos, meu pai descobriu. Quando ele descobriu, ele sentou com a minha mãe para conversar e decidiu se separar. Ele foi para casa da mãe dele e minha mãe ligou pro amante correndo para ele mudar para casa dela. Foi questão de dias, sabe? Nem deu tempo do meu pai ir embora de verdade. E lá começou a vida da minha mãe e do meu padrasto. Minha mãe logo depois descobriu que estava grávida, só que ela e o meu padrasto discutiam muito, eles brigavam muito, eles falavam alto um com o outro, coisas que eu nunca tinha visto dentro de casa, porque o meu pai era tão paciente que não dava voz para minha mãe gritar com ele, sabe? E por me assustar, muitas das vezes quando eu ia passar final de semana na casa do meu pai, eu contava para ele o que acontecia. A primeira vez que o meu pai tentou pegar minha guarda foi quando a minha irmãzinha nasceu. O meu padrasto chegou bêbado em casa, ele e minha mãe começaram a discutir e ele jogou a minha irmã no sofá e minha irmã quase caiu. Minha mãe correu pra pegar a garotinha e aí minha mãe partiu pra cima dele, os dois saíram igual a moto dele e saiu de casa. Eu fiquei pasmada com o que eu tava vendo, porque eu realmente nunca tinha visto aquilo. No outro dia, quando eu fui pra casa do meu pai, eu contei pra ele tudo o que tava acontecendo. E aí ele ligou pro advogado pra poder pegar, né, minha guarda. E aí, a única coisa que ele conseguiu foi a minha guarda compartilhada. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me deu contado pro meu pai o que ela vivia dentro de casa com o meu padrasto, porque ela falou que meu pai não tinha que saber de nada da vida dela. Mas peraí, hoje que eu sou mais adulta e analisando o que acontecia, não era só a vida dela, era a minha vida, porque eu morava dentro daquela casa também. Mas enfim, o tempo passou, eu continuei indo pra casa do meu pai, na casa da minha mãe, do meu pai e da minha mãe. As brigas do meu padrasto com a minha mãe eram contínuas e cada vez maiores. E com o tempo, o meu pai acabou começando a namorar com uma ex-namorada dele de antes da minha mãe. E eu tava hiper mega feliz pelo meu pai, que ele não tava mais sofrendo e que ele tinha alguém agora e que era alguém legal. E meu pai mandou mensagem no meu celular falando que ia passar lá em casa pra buscar a gente pra sair. Nós três, ele, a namorada dele e eu. Quando a minha mãe leu a mensagem no celular e viu que eu tava programando de sair com ele e essa mulher, que ela tinha raiva por ser alguém do passado do meu pai, ela me deu não tinha piedade. Ela me bateu com muita força e com muita agressividade. Hoje, mais uma vez, analisando de fora a situação, eu acredito que ela descontava em mim muita da raiva que ela passava com o meu padrasto.